Salve, muito boa noite. O Frente a Frente hoje conversa com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Hoje a Denise Rotenburg não está aqui conosco nessa mesa redonda, excepcionalmente ela teve problema pessoal, mas na semana que vem a Denise estará de volta por aqui. Ministro, nós já falamos aqui de eleição municipal, da sua pasta que tem muito assunto, aquilo ali é muito assunto e cuida de uma área muito importante no governo. E o governo vai entrar agora num debate muito profundo, já está, que é a vacina. E passa pelo seu cadastro, passa por sua observação social. Como é que será a aplicação da vacina no Brasil, ministro? Bom, o ministro Pazuello, da Saúde, já apresentou, né, um calendário, uma proposta, né, por grupos de pessoas, né, com mais vulnerabilidade, saindo das de mais vulnerabilidade a de menos vulnerabilidade, né, para dar tempo na produção da vacina e tal. Que eu achei adequado, eu gostei daquilo que ele apresentou, né. Nós temos aí várias vacinas que já solicitaram a Anvisa, né, a avaliação. Muito provavelmente, acho que para final de janeiro, início de fevereiro, eu tenho uma expectativa positiva que a gente já tenha vacina disponível, né? E, bom, o conceito vai ser o de faz vacina quem quer, né? O conceito de liberdade de escolha. Mas o da governo população. deve fazer uma campanha, né? Vai fazer, né? Claro, tem que fazer. Ministro, o governo tem que escolher uma, né? Não pode ficar com todas as vacinas e o público vai escolher. Quer dizer, o ministro Pazuello vai escolher uma e a partir daí aplicar, né? Olha, eu acho que depende. Sabe por quê? Pelo seguinte, quando nós tínhamos as campanhas de vacinação de aftosa, que na década de 80, 90, início dos anos 2000, era uma doença do gado e que tinha um perfil, né, de ser uma barreira comercial, né? Porque era uma doença... Eu me lembro aquele trabalhão de colher sangue, de fazer então, a vacinação. Lá existiam campanhas, e aí campanhas coordenadas pelo governo federal, através do Ministério da Agricultura, e tinham 4, 5, 6 produtores de vacina no Brasil. Por quê? Nós não conseguíamos que uma única empresa produzisse vacina de qualidade na quantidade necessária. Então, precisavam ter mais de um fornecedor. Eu acho que a lógica que o Ministério da Saúde está usando é essa, né? Tem sim um convênio já mais adiantado com Oxford, mas não pode, na minha visão, não pode descartar, né? Por exemplo, tem a vacina russa, né, que é a Sputnik V, que tem um alto nível de lá do Paraná, imunogênico. Não, mas vai fazer aqui. Um contrato com a União Química, que é uma empresa aqui do Centro-Oeste. Depois tem a vacina da Moderna, tem agora a vacina da Pfizer, conseguiu autorização lá nos Estados Unidos. Ou seja, então tem uma multiplicidade na Inglaterra, no Reino Unido, de vacinas, né, para poder... Reino Unido saiu na frente, né? Eles tinham dito, né, que iam fazer. E então o senhor acha que vai ser, não será obrigatório, o governo vai fazer uma campanha incentivando, né? E é possível que tenha várias vacinas a serem vários fornecedores. E nós já temos uma experiência muito boa, que o Programa Nacional de Imunização tem uma experiência que exporta, inclusive, metodologia de vacinação. Agora, o mercado aí está aberto. Eu estou vendo uma grande luta, um grande lobby do mercado de vacinação na área particular. Quer dizer, os hospitais particulares, clínicas. O senhor acha que deve abrir esse mercado para ajudar o governo? Quer dizer, paralelo ao programa do governo, que se tenha um mercado aberto aí para a iniciativa privada? Desde que a gente tenha vacinas para atender tanto as necessidades que o governo tem para poder oferecer a possibilidade para as pessoas, e se tem uma parte, né, da sociedade brasileira que tem condições e capacidade financeira para fazer a aquisição, acho que eles têm que coexistir. Eu não vejo nenhum problema em ter um mercado e trabalharem em paralelo. Qual é o objetivo? O objetivo é a gente vacinar o maior volume possível de brasileiros no mais curto espaço de tempo para poder superar a pandemia. Ministro, o governo não foi, digamos assim, omisso demais na pandemia, não? Com essa história de, não deve ter quarentena, não deve usar máscara, nós temos que colocar a cara para fora, não estamos num país de maricas. Quer dizer, o Brasil, o governo federal não foi muito aberto para o vírus, não, ao contrário de alguns estados e alguns municípios?
Bom, primeiro eu acho que quanto mais a gente estudar, né, mais vai ser questionado esse negócio de quarentena, né? Porque algumas orientações da OMS, algumas orientações do Imperial College de Londres, que fizeram o mundo todo se trancar, não tiveram muito bons resultados, não. Talvez pudesse se buscar outra forma de conviver com o vírus, né? Teve uma politização exagerada, né, a pandemia. Foi a primeira pandemia digital da história do planeta, né? Quer dizer, que as pessoas viveram ela no seu cotidiano, quer dizer, na época da gripe espanhola, imagina, né? Até que chegasse uma notícia da Europa, de São Paulo, do Rio, chegasse lá no Rio Grande do Sul, na Bahia, agora foi imediatamente. Era um tempo imenso. Hoje o mundo é tempo real, né? Já não é nem mais plano, ele já está num O senhor acha que foi na medida certa? Eu acho que não deveria ter sido fechado as cidades que não tinham caso de Covid. Eu até conversei isso com o deputado Osmar Terra, o ex-ministro. Foi um erro. E o Osmar Terra me mostrando lá que no Paraná, por exemplo, ali no início, não tinha um caso no estado inteiro não tinha um caso. E fecharam as escolas, as universidades, quer dizer, uma coisa meio sem sentido. Eu costumo citar a Bíblia, até é bíblico, e se isola os doentes, né? Se isola os infectados. Fecha os portos, isola os doentes. E aí o que acontece dessa vez? Se isolou os saudáveis, quer dizer, fechou, e as consequências estão agora batendo na porta, que esse aumento da fome. Isso é consequência de uma economia fechada. E uma coisa muito grave, né? Nós mostramos e provamos que tem 26 milhões de brasileiros que dependem do movimento das cidades. E aí eu volto ao presidente Bolsonaro, ele teve muita coragem pessoal. Foi lá em Taguatinga, foi em Ceilândia, tem uma parte da mídia, né, que só faz bater na gente, bateu nele, né? Mas o que ele foi fazer? Eu tenho uma frase do Rudolph Giuliani que eu gosto muito. Ele era prefeito de Nova York, um dos maiores prefeitos do mundo, quando deu aquele episódio do 11 de setembro. Depois dos bombeiros, a primeira autoridade pública que chegou no World Trade Center foi o Rudolph Giuliani. E ele ficou lá por 3 ou 4 dias e noites com a mesma roupa, ele estava febril, estava gripado na época, ele só arredou pé quando estava tudo organizado. E isso me lembra uma frase que ele tinha sobre a mesa de trabalho dele: o lugar do prefeito é onde as pessoas estão. E eu olho o presidente Bolsonaro naquele episódio ali de março, abril, e vejo exatamente esse sentimento. Ele queria ir lá ver, saber como é que estavam as pessoas, como é que elas estavam sobrevivendo, né? Nós recolhemos agora do auxílio emergencial, nós fizemos um filme que tem 25 minutos, tem depoimentos impressionantes das pessoas, né? As pessoas que se sentiram acolhidas, se sentiram apoiadas, e ninguém saiu jogando dinheiro para cima, não. Muitas ainda fizeram economia, como eu disse aqui já, e compraram um instrumento ou compraram alguns equipamentos ou alguma coisa para mudar, né, a forma de financiar a sua vida. Eu sou do interior, a banda lá toca diferente, a situação é complicada, isso realmente ajudou muito. Eu me lembro, ministro, da sua participação nas CPIs, na CPI lá dos Correios, que foi ali o início da investigação do governo Lula, né? Isso mesmo. E estava até lembrando no meu programa de rádio, falando do senhor, do Antônio Carlos Magalhães Neto, do Gustavo Fruit, né? Do Carlos Sampaio, e um grupo muito forte ali que fez uma pressão muito grande para que aquela investigação fosse adiante. E nós acho que foi a última grande CPI. Foi a grande... Depois tentaram a da Petrobras, mas não deu certo, né? E ali, eu me lembro que naquela época... Eu estou esquecendo do Eduardo Paes também. As planilhas... Foi o primeiro momento que começaram a ter planilhas digitais. As investigações eram todas em papel. Era muito volume. Físico. Aí o Senado comprou um sistema de pareamento de informações chamado I2. É o tal agulha no palheiro. E ali é que a gente conseguiu. Se ali tivesse delação premiada, que não tinha, isso. Aí tem uma história. Dezembro de 2006, o Moro vem na CPI e ele pede 2 coisas na época: a atualização da lei de delação premiada e transformar o crime de lavagem de dinheiro em crime principal, porque até mais ou menos 2010
é crime acessório. É, crime acessório. Essa é a grande diferença. E ele foi para a CPI ali... porque ele tinha lidado na Banestado, não é isso? Exatamente isso. Operação Beacon Hill, Farol da Colina. Era da agência do Banestado em Nova York. Exatamente por isso. Aí ele pediu a delação, que foi a novidade. Nós né? levamos 7 anos para fazer a revisão da lei. A lei era de 99, eu acho, se não me falha a memória. E depois nós levamos 5 ou 6 anos para transformar o crime de lavagem de dinheiro, que é um crime acessório, em crime principal. É isso que mudou o resultado da CPI dos Correios, que foi tão pífio, para o resultado da Petrobras. Até ali, ministro, a imprensa tinha um papel muito importante, porque a imprensa investigava e dava praticamente pronto ali para o Ministério Público, a imprensa até com a ajuda do Ministério Público, e para os participantes da CPI. Agora, hoje já é diferente. O governo tem uma arma fantástica de inteligência artificial, né? Onde entra dinheiro público, entra o serviço de inteligência acompanhando passo a passo o dinheiro e o fornecimento do equipamento comprado. E foi isso que possibilitou essa investigação. Não está dando nem tempo de gastar o dinheiro e apagar as provas, a Polícia Federal já está na porta desse pessoal aí do Covidão, né? Olha, o que me deixa impressionado é que, depois de tudo que aconteceu, né, no episódio da Petrobras, ainda pessoas, né, que estão em governos, né, e graças a Deus o governo do presidente Bolsonaro caminha para fechar o seu 2º ano de governo sem nenhum caso, e se Deus quiser nós vamos continuar assim, e essa é a determinação do presidente, né, nenhum caso de corrupção dentro do governo. E a gente olha, no meio de uma pandemia, com vidas humanas em jogo, e sem nenhum escrúpulo as pessoas fazendo superfaturamento e continuando fazendo operações, que é óbvio que com todo o instrumental que tem hoje, nem o Ministério Público Federal, nem a Polícia Federal vai deixar passar. Né? Mas está muito rápida a investigação, né? Em decorrência exatamente desse... Exatamente. Ministro, indo para o Congresso Nacional, o senhor tem uma larga experiência, 5 mandatos como deputado federal, foi líder. A reeleição de um presidente da Câmara, já tentando o 4º mandato como presidente da Câmara, e no Senado, isso será possível? Olha, isso, na minha visão, teria que ter sido decidido interna corporis. Essa é a minha leitura. Eu acho que isso era uma decisão para estar suficientemente clara no regimento das 2 casas. Não está. Né? Então, se apelou para uma decisão da Suprema Corte. E, bom, a decisão da Suprema Corte pode caminhar para qualquer direção. Eu acho que o que seria razoável, na minha visão, era o reconhecimento do direito à reeleição do Senado, que até hoje não foi reconhecido, porque tem do presidente e tem o direito de reeleição da Câmara. Isso já foi reconhecido. O do Senado ainda não. Então, acho que é isso que falta. De uma reeleição. De uma reeleição, apenas. Mas aí tem que verificar, né, qual vai ser a maioria que vai se constituir dentro do Supremo. O DEM hoje está na presidência da Câmara, do Senado. A presidência do Senado foi um resultado de uma articulação muito perfeita. O senhor fez, eu acompanhei muito bem essa articulação. Mesmo sendo a reeleição na Câmara, o senhor acha que da Câmara é mais complicado? Eu acho que é mais complicado, tem menos clima, né? E acredito que a do Senado Federal, acho que é mais palatável, né? Tanto porque há uma concordância dentro da própria casa, e acho que o Supremo fazer o reconhecimento de um direito que já reconheceu para o presidente da República, força de emenda constitucional, e que já reconheceu no passado para a Câmara dos Deputados. Então, por que não reconhece para o Senado? Perfeito. Ministro, o senhor não acha que o presidente Jair Bolsonaro está muito solto politicamente, não? Quer dizer, não tem nenhum partido de base, não tem, assim, aliados em pontos importantes? Quer dizer, o eleitorado dele vai resistir a essa falta de articulação partidária? Bom, o governo do presidente Bolsonaro é um governo de ruptura, né? Disruptivo, né? Com tudo aquilo que se fazia no Brasil. Né? E tanto deu certo que, bom, no ano passado nós organizamos a casa, reduzimos o número de ministérios, reduzimos os níveis hierárquicos, fizemos a lei da liberdade econômica, que é uma transformação importante. Pela primeira vez na história do Brasil, o cidadão brasileiro, diante de uma autoridade, né? Ele não é mais servo, ele é rei. Porque a verdade está com ele até que a autoridade prove o contrário.
Então, é uma transformação significativa num pilar que é muito importante, né, dos vários que sustentam a democracia brasileira. Nós fizemos a reforma da Previdência, né? Eu estive diretamente envolvido nesse processo. A reforma da Previdência que outros governos não conseguiram fazer. Então, pelos próximos 30 anos, o Brasil tem tranquilidade. Uma parte do que nós pudemos fazer esse ano se deveu porque a gente fez a reforma da Previdência e aí ganhou fôlego para dentro das próximas décadas a gente amortizar esse esforço que o Brasil teve que fazer para ajudar os brasileiros no meio da pandemia. Por outro lado, no PPI, né, nós arrecadamos mais de 550 bilhões de investimentos internos e externos na infraestrutura brasileira, investimentos que hoje estão produzindo emprego e obras, né, e qualidade de vida no Brasil. E terminamos o ano com uma geração de empregos espetacular. E a síntese seria a recuperação da confiança interna e da confiança externa. Terminamos assim em 2019. Mas aí veio esse presente grego que a China mandou para o Brasil e para o mundo, que ninguém sabe direito a origem. O mundo todo não sabia como enfrentar a pandemia, né? E, bom, o Brasil foi para esse enfrentamento, é muito curioso. No programa de governo do presidente Bolsonaro, que eu tive a responsabilidade de coordenar, está lá escrito que ele seria um governo constitucional, isso nós provamos no ano passado, eficiente, nós provamos no ano passado, e fraterno. Parece que faltava provar o fraterno, né? O presidente Bolsonaro foi sempre muito acusado, né, de ser um cara duro, né, que não tinha sensibilidade social, que ia acabar com o Bolsa Família, um monte de mentiras, né, que inventavam sobre ele. E nós, esse ano, com o auxílio emergencial, com o que nós já falamos aqui do PRONAMP, né, do programa que protegeu os empregos de carteira assinada no Brasil, nós mostramos que o presidente constituiu com a nossa equipe de governo, com o time de ministros do presidente Bolsonaro, uma grande rede de proteção social que permitiu o Brasil vencer e superar esse processo. Então, a nossa expectativa é entrar 2021 com condições de fazer a economia brasileira recuperar seu crescimento, voltar a gerar emprego e o brasileiro poder olhar para o presente com segurança e olhar para o futuro sem nenhum medo. Muito bem. Ministro, eu queria agradecer muito. Eu sei que a sua agenda lá no Ministério é muito cheia, viagens, e aqui também em Brasília a agenda é cheia. A sua participação aqui no Frente a sua vinda aqui nos estúdios da Rede Vida. Obrigado, ministro. Boa noite. Eu agradeço. Uma boa noite, Zé Maria, tia, a todos que estão conosco. Muito bem, é isso aí. Lembrando sempre que é preciso prestar atenção na política, os caminhos do poder e o que acontece aqui em Brasília que acaba influenciando a sua vida. Muito obrigado, muito boa noite. E fique aqui na Rede Vida porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Até mais.